De volta aqui no canal, gente, para falar de internacional, e nesse conteúdo aqui eu quero trazer informações exclusivas e novas sobre a informação de que Paulo César Tinga está construindo um projeto para uma reforma no CT do Beira-Rio, uma melhoria que vai ser feita em algumas etapas e tem uma que inclusive pode ficar pronta daqui a pouquinho, em agosto desse ano de 2026. Eu tenho detalhes, tenho novidades e vou contar em seguida. Eu só peço a tua moral. Te inscreve aí no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o like nesse vídeo. Isso mostra para o YouTube que o conteúdo é importante, vale a pena, tem relevância e ele entrega para mais gente. Se você estiver inscrito e com o sininho ativado, vai receber aviso dos vídeos novos aqui do canal e sempre tem vídeo com essas informações aqui. Sempre lembrando, eu não canso de repetir, os vídeos do canal não contêm a minha opinião. Eu quero a sua opinião. Aqui na caixinha dos comentários, eu estou lendo todo mundo. Os eventuais comentários de opinião aqui do canal são das pessoas que a gente ouve, que são realmente as fontes, que é o que importa como informação. E as informações que eu tenho aqui nesse conteúdo para dividir com vocês, elas são não necessariamente de dentro de campo, mas elas são informações importantes sobre o CT do Internacional. E eu tenho detalhes do projeto que o Tinga está construindo com alguns empresários para fazer uma modernização no CT Colorado. Primeiro que eu preciso dizer para vocês é que o CT do Inter ele foi todo reconstruído em 2024, depois da enchente que alagou e afetou, obviamente, todo o CT, o Inter teve que reconstruir a estrutura física que já existe no CT Parque Gigante. Para quem eventualmente não conhece, o Parque Gigante é um parque com sócios, é uma estrutura social que foi, ao longo do tempo, sendo adaptada, em parte, para que o Inter tenha um centro de treinamentos, porque o Inter antigamente treinava no Beira-Rio e com as reformas, construção do edifício garagem, o Inter migrou para o CT Parque Gigante do outro lado da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Então uma parte é utilizada pelos sócios, tem churrasqueiras, quadras de tênis, piscina, e outra parte é onde está o CT do Internacional, o CT Parque Gigante, com a estrutura, né, os gramados, a academia, refeitório, sala de coletiva, vestiário e tudo mais. A informação que eu tenho para dividir com vocês é que o projeto está dividido em 3 partes. A fase 1, que é uma modernização do CT, a fase 2, que é a construção de uma estrutura minimamente adequada para receber os jogadores, seria uma questão de hotelaria, digamos assim, né? Uma estrutura de acomodações para os jogadores. E aí não é uma grande construção, mas uma estrutura mínima, pelo menos, para receber os atletas. E ainda uma aproximação da base, né? Trazer a base, pelo menos uma categoria que seja mais próxima do grupo profissional, que seria a fase 3 desse projeto. Bom, mas aí o que é a modernização da fase 1, né? Se a fase 2 é criar uma estrutura de hotelaria e a fase 3 é trazer a base também para perto, o que é a fase 1? O que é essa modernização? Esse plano de fases foi dito pelo Tinga ao Fabrício Falkowski, craque do Correio do Povo, e ele publicou há alguns dias essa informação. E eu fui atrás do que é essa modernização. Eu recebi de informação o seguinte, tá? O Tinga, na reunião que teve com o Fabinho há algumas semanas, ele perguntou pro Fabinho, olha, como é que a gente pode ajudar? A gente, né, tem lá no Grêmio o tio do arroz, o tio do pão, tem um monte de empresário que quer ajudar. Como é que a gente pode ajudar aqui? O que eu posso fazer? Tem algum projeto? Tem alguma urgência? Tem alguma coisa? E nessa troca de ideias com o Fabinho disse para o Tinga que tinha uma prioridade, digamos assim, uma parte que ele entendia que era necessária de ser acelerada e que, dentre os investimentos todos que o Inter entendia, talvez fosse um que desse para ser possível de buscar, né, no mercado, que era a construção de uma academia mais ampla e uma área de recovery, uma área de recuperação, que aí pode englobar várias coisas, tá? Pode ser uma parte de uma pista que seja para fisioterapia, pode ser uma área maior para as macas de massagem, tem várias coisas, tá? Equipamentos de recuperação física, de aceleração, de recuperação dos atletas que voltam de lesão, mas uma área dedicada a isso e uma ampliação da academia. E isso é o que está sendo trabalhado pelo Tinga, tá?
ele está fazendo um projeto, ele está finalizando os detalhes do projeto, junto com investidores, entre eles ele já conversou com o Dunga, que se colocou à disposição em ajudar, de buscar gente no mercado também. O que vai ser feito? Existe uma área hoje no CT Parque Gigante, que é uma área das piscinas, que é uma área que está livre, que é uma área que pode ser utilizada, que está ociosa. E a ideia é construir nesta área uma parte mais ampla do CT, tá? Não é mexer no que já existe, porque, repito, a estrutura foi toda reconstruída em 2024 e foi um investimento alto que o Inter fez para reconstruir o CT depois da enchente. Seria a construção de um outro prédio ali do lado, com esta área ampla para a academia e uma área de recovery. Isto tem um custo de 5 milhões de reais, é a avaliação do Inter, tá? Porque o Inter já tinha esse projeto feito. O Inter não tinha o dinheiro para fazer. E quando o Tinga aparece no CT e diz, como é que a gente pode ajudar? O Inter, esse é o projeto. Tira da gaveta ali, conversa com o Tinga, apresenta o que é essa necessidade, na visão do Fabinho, uma das mais importantes para o que tem a estrutura hoje, né, do jeito que está disposto na estrutura física o CT, o melhor a fazer é isso. É claro que o Inter tem o projeto de um novo CT, mas do jeito que está, do jeito que pode fazer, um CT novo custa 100 milhões e essa academia mais ampla e esse espaço do recovery custam 5. Então é mais fácil tentar hoje viabilizar isso. E é importante dizer aqui que esse movimento do Tinga, ele não tem a ver com a gestão Alessandro Barcelos. Inclusive, pelo que eu sei, nenhum dirigente político participou dessa reunião. A reunião teve o Tinga, o Fabinho e o Abel, que conversaram ali, mas especialmente o Fabinho, que foi o cara que desde que chegou no Inter está mudando alguns processos internos e tem um relatório que ele está fazendo sobre melhorias a serem feitas no CT, seja na estrutura ou então nos processos de dia a dia. Alguma coisa já mudou? Talvez vocês tenham visto que o Abel deu uma entrevista para o Jogo Aberto da Renata Fã recentemente e disse, olha, o Fabinho ele mudou uma sala ali, tinha uma sala que era usada para uma coisa, e aí a sala virou outra, e isso já deu uma mudada assim no ritmo, né, na dinâmica do vestiário, já foi super importante, uma coisa que ninguém tinha se atentado. Eu não tenho detalhes do que foi isso, tá? Mas é assim, é um exemplo pequeno do que é esse trabalho de processo do dia a dia, que não aparece para o torcedor dificilmente fica sabendo, mas assim, em relação ao CT, ao projeto com o Tinga, é isso. Pelo que eu sei, o Tinga está finalizando detalhes para inclusive conversar com a imprensa mais a fundo sobre isso, mas em linhas gerais, esse é o projeto que foi apresentado a ele, essa é a ideia e ele está terminando o projeto. A construção de uma academia ampla e uma área de recovery que tem um custo de 5 milhões de reais e que o Tinga promete, junto com esses investidores, aportar para fazer a construção. E o Inter e o Tinga, nesse caso, acreditam que isso vai ficar pronto até agosto. Essa é a ideia do Tinga em relação à construção desse projeto. Eu não tenho a informação aqui de quando é que o Tinga acredita que seja possível finalizar a fase 2 do projeto, que seria a construção da parte de hotelaria, e a parte 3, que seria trazer a base para mais perto. Certamente isso demanda muito mais, porque né, tem que fazer toda a construção. Imagina, se não tem acomodações hoje para 30 jogadores que tem no grupo principal, imagina para os 30 e mais a base. Então é um projeto de mais longo prazo. Mas hoje é isso que está sendo debatido e nos próximos dias o Tinga deve dar mais detalhes, inclusive conversando com a imprensa sobre isso, mas eu já adianto essas informações todas para vocês aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, deixa um comentário aqui, o que você acha disso, né? O que você entende desse trabalho do Fabinho até aqui e dessa ligação com o Tinga, com os executivos, né? Com os profissionais que são remunerados hoje do Inter, justamente para não ter, né, uma questão política, para não ter uma associação com a gestão que está saindo, inclusive, do Internacional no fim do ano. Deixa o teu like, fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta. Valeu!